Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Oi, Leila, Cici, Josina. Oi, gente. Boa noite, desculpem aí o atrasozinho. Chama o povo aí, gente. Vamos trabalhar em polegadas hoje. Tá todo mundo aí já? Oi, Olga. Boa noite, gente. Boa noite, bem-vindos. Olá, Beth. Chama o povo aí, gente. Vamos trabalhar. Hoje nós vamos ver coisas em polegadas, tá? Oi, Tânia de Pelotas, boa noite. Tá, gente, então assim, ó, o que a gente vai fazer? Vamos conversar um pouquinho enquanto isso o povo vem chegando. Semana passada a gente acabou não tendo aula. Oi, Silvana. A gente acabou não tendo aula porque o tempo tava meio estranho, chove não chove, um vento danado, conclusão. Não funcionou nem o 3G, nem o Wi-Fi, tá? Daí eu não consegui dar aula. Oi, Maria Matias, quanto tempo? Boa noite. Oi, Silvia Franco. Gente, chama o povo, chama os amigos, as pessoas que vocês têm nos grupos de WhatsApp, de Face, de Insta, sei lá. Chama todo mundo aí, tá? E vamos trabalhar. Oi, Tati. Tudo bom? Daí, gente, eu sei que eu andei meio afastadinha, foram feriados e daí essa função, eu fiquei doentinha e agora, semana passada foi a internet, mas hoje estamos aqui, né? Oi, Sandra, chegou na hora certa, bem-vinda. Hoje, então, gente, nós vamos conversar um pouquinho, ver com vocês como é que estão as coisas. Oi, Ana. Deixa só eu... Tá muito calor, gente. Aqui só com ar-condicionado, senão a gente morre. Tá, então vamos lá. Ó, muita gente tem medo de trabalhar com polegadas, tá? Vamos direto ao assunto. Muita gente tem medo de trabalhar com polegadas, porque acham que as polegadas são difíceis, porque acham que são coisa de outro mundo, etc e tal. Na verdade, gente, quando a gente passa a entender as polegadas, elas são bem fáceis de trabalhar. Eu diria que até mais fácil de trabalhar do que em centímetros. Oi, Andréia, boa noite. Então, assim, olha, eu vou mostrar para vocês um gráfico que eu uso no meu curso Love Blocks, que é Amo Blocos, que é só em polegadas, tá? O que a gente precisa para poder trabalhar com polegadas? Oi, Isolda, Maria Candeias, Vânia, outra Vânia, Vânia com W, Vânia com V. Boa noite para todo mundo. Bem-vindos para quem for chegando. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Oi, Silvia. Tá, então assim, ó, o que a gente precisa para poder trabalhar em polegadas? As bases de corte, normalmente, as de marcas conhecidas e marcas boas, elas costumam ter dois lados. Um lado em centímetros e um lado em polegadas, tá? Oi, Diene. O que a gente vai precisar para poder trabalhar a base. Se eu já tiver aquela que é dupla face em centímetro, em polegada, eu só tenho que virar para o lado da polegada. A régua que é importante, tá? E as réguas, gente, elas têm que ser réguas boas. Da Olfa, da Omni Grid,
da Creative Grid, tem várias réguas, tá? Eu não sei se as nacionais são boas ou não posso dizer. Todas as minhas réguas em polegadas são importadas. Elas são caras, mas é um material que vale muito a pena, tá? Então eu vou mostrar para vocês uma das réguas que eu tenho aqui. Eu vou apoiar aqui para vocês enxergarem, ó. É uma régua que equivale à nossa de 15 por 30. Oi, Joaquina. Ó, equivale à nossa de 15 por 30, só que ela é de 6 por 12 polegadas, tá? E aí, quem fez aula comigo nos grupos fechados, aulas pagas, eu tenho uma turma que é só de polegadas, tá? E aí eu fiz um gráfico para as alunas entenderem como é a polegada, ó. Eu vou virar isso aqui de outro jeito, porque eu vou precisar mostrar para vocês, tá? Eu vou colocar aqui em cima da máquina e vou virar a câmera, tá? E aí vocês vão ver num outro ângulo. Só um pouquinho. Agora vocês vão ficar bem pertinho de mim aqui um pouquinho. Virando a câmera. Olha, esse gráfico que tá aqui na minha frente é o gráfico que eu criei para dar aulas de polegadas, tá? Eu peguei uma base de corte que eu tenho que não é dupla face e fiz bem grandão atrás para vocês entenderem como é que funciona a polegada, tá? A polegada, ela é assim, ó, 1 inch. Inch significa polegada, uma, tá? Ó, então, 1 inch é a mesma coisa que uma polegada. E ela é representada nas receitas, eu coloquei entre aspas, porque assim, nos projetos, quando manda cortar determinada coisa em determinado tamanho, os números vêm sempre acompanhados por essas duas aspas juntas aqui, ó, que representam inches, polegadas, tá? Então aqui eu fiz uma representação gráfica de uma polegada em tamanho gigante, como se a gente estivesse olhando ela num microscópio. Ó, eu tenho o 0 aqui no cantinho e o 1 lá na ponta. Isso tudo aqui é uma polegada. A polegada a gente pode dividir em meia polegada, que é o risquinho maior aqui, que equivale aos quase do mesmo tamanho que o do 0 e o do 1, tá? Meia polegada é a metade. Aí eu posso dividir de novo na metade desta meia polegada. Eu vou ter 1/4 de polegada, que é a metade do 0 até o meio, e eu vou ter 3/4 de polegada, que é a metade do meio até o 1. Tá? Então, ó, meia polegada, 1/4 de polegada, 3/4. Eu dividi a meia polegada em 2. E eu posso continuar dividindo. Eu vou dividir agora esse 1/4 em 2 também. Olha ali, ó. Aí eu vou ter 1/8 de polegada, 3/8, 5/8, 7/8. Quando a gente tem uma receita ou que diz assim num projeto, corte uma faixa de 2,5 polegadas por 1 polegada e 1/4, por exemplo. Vocês vão ter que medir 1, 2 na régua, tem um número cheio. E aí, 2 polegadas e 3/4 é aqui. Então, 2 polegadas, 1, 2, 3/4 por tananã. E aí, vocês vão procurar na régua, tá? Não é difícil trabalhar em polegadas, gente. É só questão de acostumar. Se vocês pegarem uma régua nossa em centímetro, na métrica de centímetro, vocês vão ver que a gente consegue dividir o centímetro, mas os milímetros são muito ruins de enxergar. Os projetos não ficam precisos. A polegada nos dá a oportunidade de trabalhar com uma precisão maior. Eu vou colocar uma folha aqui embaixo para vocês enxergarem a régua, tá?
essa régua, então, é uma régua da Olfa. Ela é em polegadas, tá? Se eu aproximar aqui para vocês verem, ó. Entre o 4 e o 5, eu tenho a meia polegada aqui, ó. 1/4, 3/4. Deixa eu pegar um alfinete. Aí eu tenho 1/8, 3/8, 5/8 e 7/8. Os 7/8, gente, é o risquinho que fica antes da polegada cheia de novo, tá? Boa noite para quem tá chegando agora. Carla, Cleusa, Raquel, hi sis, how are you? Neiva, tá? Para todo mundo que chegou depois, que eu não consegui ver quem é aqui, a Clais, a Angel, boa noite, gente, a Kate, Georgette, Mônica, tá? Então, assim, ó, as polegadas, elas são divididas dessa maneira. Tá vendo? Olha. Ó, sempre eu vou ter 1 polegada, meia, 1/4, 3/4, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Dentro dessa 1 polegada, eu consigo várias divisões e todas elas são muito precisas para eu enxergar, porque a distância aqui é grande. Se eu tivesse pegando 1 centímetro e tivesse que dividir, eu não ia conseguir essa divisão tão perfeita, tá? Por isso que eu disse, gente, que trabalhar em polegadas não é difícil, é só a gente se acostumar. Então, a minha sugestão para vocês é: façam um gráfico num tamanho grande, nem precisa ser tão grande assim, pode ser desse tamanho aqui. Desenhem 1 polegada e marquem meio, 1/4, 3/4, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Toda vez que vocês tiverem que ler um projeto que indique uma metragem XYZ que seja em polegada e vocês tiverem dúvida de olhar na régua, consulta a tabela e aí vocês vão conseguir, tá? Então, isso aqui foi um resumo de como usar a polegada para a gente poder fazer os blocos de hoje, que eu vou ensinar vocês a trabalhar em polegadas, tá? Um dos blocos é esse aqui. Opa, caiu tudo, pera aí. Eu tô... Só um pouquinho, gente. Ó. Eu devia ter pego um clips pra segurar ali. Esse é um dos blocos, tá? Esse bloco, ele se chama... Em inglês, eu vou olhar o nome dele aqui e vou mostrar para vocês. Ele se chama Goose in the Pond. Oh, desculpa. Gansos no lago, tá? São 2 gansinhos, olha, do Flying Geese, né? Então, é Geese in the Pond, na verdade. Gansos no lago. E aí, eu escrevi uma coisa errada aqui no meu papel, mas eu já vou mostrar para vocês. Pera aí. E aí a gente vai trabalhar isso aqui, ó, esse bloco em polegadas. Eu vou ensinar vocês a cortarem, vou dizer quanto vocês vão precisar de cada coisa. E vocês não precisam ficar preocupados em sair anotando, porque depois eu vou fotografar as medidas que eu tenho, tá? Tudo bonitinho. Eu vou deixar vocês aqui um minutinho, que eu esqueci uma coisa e eu vou pegar ligeirinho ali na mesa. Só um pouquinho. Enquanto isso, vocês olhem esse bloco, ó. Pronto, gente, voltei. Eu fui pegar isso aqui, ó, pra poder mostrar assim, ó, de pezinho pra vocês, tá? Agora sim vocês vão conseguir ver melhor. Olha ali.
esse é o bloco que a gente vai ver hoje, tá? Geese in the pond, gansos no lago. Eu escrevi uma coisa errada aqui, já vou mostrar. Para fazer esse bloco, esse é o nome dele, ó. Geese in the pond, gansos no lago, tá? Esse bloco. A gente vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5 cores. Quem fez aula comigo nos grupos fechados já sabe que eu trabalho as minhas representações sempre assim, olha. Quanto eu vou precisar cortar de cada coisa, tá? Então, ó, 2 retângulos de 13,5 polegada por 6,5 na cor 1. São esses, opa! São esses aqui, ó. Eu preciso 2 retângulos para fazer os gansos. Aqui, ó, 2 retângulos de 13,5 polegada, 13,5 polegada por 6,5 polegada, tá? Então, eu vou cortar 2 retângulos. 1, 2, estão aqui cortadinhos. Eu geralmente faço assim, eu anoto, e daí eu vou ticando do lado, quando já tá ok, dou um okzinho aqui, eu faço um tique para saber que já cortei. Vou precisar de 2 quadradinhos de 3 polegadas e meia por 3 polegadas e meia. Agora são vários, olha. Eu vou precisar 2 na cor 2, 2 na cor 3, 2 na cor 4 e 2 na cor 5. Todos eles de 13,5 por 13,5 polegadas. São esses aqui, ó, tá? 2 de cada cor. Eles estão misturadinhos porque eu já tinha deixado na posição para trabalhar. Mas então eu tenho 2 de cada. E daí eu vou precisar de um retângulo de 13,5 polegada por 6,5 na cor 2, 3, 4 e 5. Então, aqui. Ó, primeiro a gente vai fazer esse bloco, depois a gente faz o outro, tá? Um de cada vez, ó. Uma vez de cada um, ó, um retângulo de cada. Então, agora eu vou colocar vocês na posição que eu vou deixar as 2 mãos livres. Eu tô meio embololada aqui com as coisas. Espera só um pouquinho, gente. Ah, um detalhe. Quando a gente trabalha com polegadas, o ideal seria que vocês trabalhassem também com o pezinho de polegadas, tá? Pé de máquina em polegadas. Se vocês não tiverem, vocês vão ter que marcar medindo. Isso eu ensino uma outra hora. Faço um videozinho próprio para isso, tá? Para mostrar como é que a gente marca quando a gente não tem o pé em polegadas. Então, primeira coisa de tudo que a gente vai fazer, nós vamos fazer os gansos. Então, eu vou pegar os meus 2 retângulos. Peraí. Eu vou ter que deixar vocês aqui, senão minha mão, eu não vou conseguir costurar, tá? Ó, vocês vão pegar os 2 retângulos, estão aqui. E eu já deixei passado, lembra que a gente falou que a gente vai precisar de 2 quadradinhos de cada, né? De cada cor, das 4 cores. Eu tenho eles aqui. Opa! Eu tenho eles aqui, cortadinhos, olha, bem bonitinhos. E eu tenho eles aqui, de novo, que eu precisava 2 de cada, já dobrados ao meio. Por que que eu dobrei ao meio? Olha, eu vinquei com o ferro de passar, tá? Peguei o ferro de passar e dobrei. Dá pra ver a marca aqui, né? Olha. O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar... Se eu resolver fazer na mesma cor que eu tenho esse pronto, eu vou pegar o verde primeiro. Eu vou colocar aqui, ó, no cantinho do retângulo.
direito com direito, tá? Vou colocar um alfinetinho aqui, ó, só para ele não escapar. E agora eu vou costurar em cima do risco que eu vinquei. Vamos lá, então? Ó, tô com o pé de máquina de 1/4 de polegadas, tá? E eu vou costurar em cima daquele risco. Eu nunca começo fora do tecido, né? Quem faz aula comigo ou quem já assistiu aula sabe disso. Eu vou começar um pouquinho pra dentro, dou uns 2 pontinhos, dou retrocesso e agora sim eu vou costurar até o outro lado, tá? Vamos lá. Costurei. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho que tombar isso aqui pra cá, certo? Só que antes de eu tombar, eu vou cortar o excesso aqui, ó. Aqui tá o meu retângulo. Eu vou cortar o excesso, deixando uma margem de costura de mais ou menos 1/4 de polegada. Tá? Olha, deixei uma margenzinha. E aí, eu vou... Deixa eu só verificar uma coisa. Vou tombar pra fora e passar a ferro. Passado. Gente, não espichem muito quando for passar a ferro. É de leve, com delicadeza, porque senão o tecido, quando ele tá com corte enviesado, ele vai entortar, tá? Agora eu vou colocar a outra cor, que é essa aqui. Meio laranja, meio marrom. Eu tenho que colocar aqui, ó, deste lado. Costurar no risco para que depois ele fique assim, tá? Então, eu marquei o vinco. Ó. Vamos fazer isso. Tô fazendo devagarzinho para vocês visualizarem bem, tá? Quando a gente faz mais que um, no caso aqui que tem o outro para costurar, a gente já pode fazer numa sequência para ganhar tempo. Depois eu coloco, quando a live terminar, a foto com a receita de quanto tem que ser cortado de cada. E a foto do bloco e a foto da meu esquema de polegadas. E também coloco... bom, o que for preciso, tá? Olha ali. Agora eu vou passar a ferro e eu tenho o meu primeiro ganso pronto. Tá aqui. Agora eu vou fazer o outro, a mesma coisa com o outro. O outro eu vou fazer vermelho de um lado e o marrom do outro, tá? Ó. Coloca aqui. E vamos costurar. Lembrando que vocês têm que cortar bem direitinho pra tirar o excesso. Para que esse trabalho fique certinho, as medidas têm que estar corretas, tá? Os triângulos que sobram, gente, eu guardo para fazer outro projeto. Tombei para fora aqui, ó. Agora eu vou colocar o marrom do outro lado, tá? A gente vai primeiro costurar os gansos para depois fazer as outras partes do bloco. Começa sempre pela parte central, de dentro para fora. Então, vamos lá. Olha.
Eu tive várias ideias quando eu estava olhando esses blocos para passar para vocês. Eu tive várias ideias do que dá para ser feito com isso, tá? Isso eu tirei de um livro que eu tenho e dá para fazer uma colcha. A colcha é feita intercalando esses dois blocos. Mas eu fiquei pensando que a gente pode utilizar no lugar deste tecido, ao invés de usar um com textura, a gente pode usar um de algodão cru ou uma cor lisa, para que as pessoas possam assinar com a caneta permanente o nome delas. Eu teria um quilt de memória, né, com assinaturas, na verdade um quilt de assinaturas. E isso a gente pode fazer, por exemplo, um panô para dar para uma noiva num casamento, e onde tem a foto que todas as pessoas assinam na foto do casal, eles podem também deixar uma mensagem para os noivos neste lugar. Ou, dependendo das cores que eu usar, eu posso fazer uma coisa para crianças, né? Agora, gente, o que nós vamos fazer? Eu vou unir os quadradinhos nas laterais, cada cor correspondente, ó. Tá? Vou colocar o verde com verde, etc e tal. Vamos lá? Ó lá. Agora sim, para ganhar tempo, eu vou costurar na sequência. Vou costurar um atrás do outro, tá? Ó lá. Eu costuro um lado primeiro, depois eu costuro o outro, né? Porque eu tenho dois aqui. Vamos lá, olha. Agora eu vou costurar o próximo na sequência já aqui. Essa costura, a primeira costura, aquela do ganso, eu tombei. Essa aqui eu vou abrir, tá? Essa costura nós vamos abrir. Depois vocês vão ver por quê. Já vamos colocar agora aqui desse lado, e aí eu vou, quando eu for pro ferro, eu passo tudo de uma vez só. Opa, a linha trancou aqui, peraí. Tá, gente? Agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a costura no ferro. Enquanto isso, eu vou deixar vocês olhando esse bloco, enquanto eu abro a costura rapidinho. O ferro tá aqui do meu lado, tá? Já vou, só um pouquinho. Tô meio enroscada com as coisas aqui, eu preciso de espaço e eu me atrapalho quando não tem espaço. Então, ó, lembrando, a gente vai usar para fazer esse bloco 5 cores, tá? E aí tem aqueles cortes que depois eu vou dar para vocês, vocês não precisam se preocupar. Eu vou fotografar e colocar ali bonitinho, né? E vou colocar também a foto do meu esquema em tamanho gigante para as polegadas. Olha ali, a Diva tá aí. Oi, Diva! Nilma, Toyoko, Maria Alice, Ilíada, Lúcia. Oi, Carlinha! Cris. Gente, boa noite, bem-vindos. Quem tá chegando depois. Avisa o povo aí, minha gente, que a gente tá tendo aula em polegadas. Chama o povo para participar. Olha, uma parte já tá costurada, eu abri o ferro, tá vendo? Essa costura eu tombei, essa eu abri, tá? Essa eu tombei, essa eu abri. Agora eu vou abrir o outro e daí a gente vai unir isso aqui. Esse é o nosso primeiro bloco. Hoje nós vamos fazer 2, tá?
Vocês podem fazer isso, gente, se vocês tiverem bastante tecido, sempre as mesmas cores, fazer uma colcha. Ou vocês podem fazer mega colorida, várias cores, né? Olha ali, estão abertas as costuras, tá? Agora o que eu tenho que fazer, eu tenho que unir os dois ganchos, tá? Nesse sentido, eles estão indo para baixo. Poderia ser para cima, mas nesse caso desse trabalho ele é feito para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tombar direito com direito. E eu pedi para que vocês abrissem no ferro, porque vocês conseguem encaixar aqui, ó, tá? E não vai ficar nada pro lado de cá, que normalmente a gente tomba para um lado e para o outro lado, para fazer degrauzinho. Mas, nesse caso, eu preferi abrir as costuras, tá? Aqui desse lado eu vou juntar também, olha. E aí, o que vai acontecer, quando eu for costurar, eu tô costurando com o pé de 1/4 de polegada. A distância do pezinho, vou virar assim para vocês visualizarem. Ela vai ser bem certinho, isso aqui, ó, que é 1/4. Eu não posso costurar pra cá dessas costurinhas, tá vendo que faz um xizinho com a costura? Eu posso costurar daqui pra lá, mas daqui pra dentro não, porque senão eu vou comer o biquinho do ganso e ele não pode ser comido. Vamos lá? Ó, virando aqui, eu alfinetei, né? E vou costurar então essa sequência aqui. Olha ali, ó, o biquinho não pode ser comido, tá, gente? Ó. Ele não foi comido, ele tá ali. Se a gente costurar com a medida errada, a costura vai avançar aqui e vai sumir o biquinho, ó. E ele não sumiu, ele tá ali. Agora, essa costura eu também já vou deixar aberta no meio, tá? Abrindo sempre encaixa melhor, viu, gente? Ó, abri essa costura, já deixei aberta, tá? Então, essa parte central tá pronta. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu tenho essas tiras aqui, certo? Os retângulos. Eu vou unir as cores de acordo com o esquema aqui, ó. Aqui eu tenho verde com laranja, vermelho com marrom. Então, eu vou pegar as minhas duas tiras, os meus retângulos de 3,5 por 6,5, o verde com laranja, vou uni-los pela parte menor. E o vermelho com marrom também. Ó. A gente une aqui pelo meio na parte menor. Aí, vou abrir no ferro também essa costura. E vou abrir a outra. E agora a gente vai unir. Então, olha aqui, ó, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar este... Um pouquinho.
Eu tenho que pegar essa parte aqui central e unir esta outra aqui, ó, em cima e a outra embaixo. Então, olha ali. Vou colocar direito com direito e costurar de fora a fora. Lembrando que se vocês tiverem cortado com a medida certa, tiverem costurando com a medida certa, tudo se encaixa. O que a gente vai precisar refilar depois é minimamente, tá? Agora vamos pôr o outro lado. Se precisar alfinetar, alfinetem, viu, gente? Não deixem sem alfinetar se vocês não sentirem segurança em costurar sem alfinete. Ó. Depois é só abrir no meio a costura atrás e tá pronto o nosso bloco. Bloco Geese in the Pond. Gansos no lago, tá? Esse é o primeiro. São 2. Hoje nós vamos fazer 2. Eu não vou passar agora, depois eu passo pra gente não perder tempo. Mas, ó, ele fica assim no avesso, tá? Ó, eu abri todas as costuras, as únicas que eu tombei foram essas, as outras todas eu abri, porque daí ele se assenta melhor pelo lado direito. Ele fica baixinho, assim, lisinho, combinado? Então, esse é o Geese in the Pond. Nós trabalhamos com tiras de 3,5 polegadas por 6,5 e quadrados de 3,5 por 3,5. Isso aqui depois eu vou fotografar para vocês, então não se preocupem, tá? Vamos para o outro bloco. Deixa só eu tirar esse aqui daqui. O outro bloco, então esse foi o primeiro. O outro bloco, também em polegadas. O outro se chama Thrift Block, que é um bloco econômico. Thrift Block, bloco econômico. Porque a gente não usa muito tecido para fazer, tá? Ele vai ficar tipo isso aqui, é o esquema dele, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Só que ele tem 2 cores diferentes, olha ali, ó. Vou soltar um pouquinho aqui para vocês verem de cima. Apagar a luz aqui, para vocês enxergarem, daqui a pouco eu acendo. Ó, esse outro é o outro bloco, tá? Do livro da onde foi tirada essas 2 receitas, eles são feitos intercalados. Tem um daquele do Geese in the Pond, um desse aqui do Thrift Block. Um do Geese in the Pond, um do Thrift Block. E na sequência intercala, começa com esse, depois vem o outro. Dá uma colcha linda, tá? Como eu disse anteriormente, se ao invés de usar esse tecido com textura, eu tivesse usado um liso, um algodão cru lavado, ou uma cor neutra, sem estampa nenhuma, um tecido liso, eu posso usar isso aqui, montar uma peça, um trilho, um panô, alguma coisa para ter assinaturas das pessoas numa ocasião especial, num aniversário de 50 anos, num aniversário de casamento, num chá de fraldas, por que não? Dependendo das cores, tá? Esse aqui a gente vai usar uma cor, 2, 3, 4 cores, tá? Então, eu vou deixar aqui do ladinho já também. Deixa eu só tirar isso aqui, soltar ali. Aí. Então, eu vou precisar, olha, do tecido da cor 1, que eu decidi usar o mesmo
do outro bloco, porque se eu quiser juntar os dois, eles vão ter uma combinação entre si. Eu vou cortar um quadrado de 6,5 polegada por 6,5 polegada na cor 1. Depois eu coloco isso aqui para vocês, tá? Vou precisar cortar um quadrado de 7 polegadas e 1/4 na cor 2. A cor 2, gente, eu usei este marrom. E aí eu fiz assim no esquema, olha. Eu desenhei assim e pontilhei neste sentido e neste sentido. Ou seja, esse bloco eu vou cortar em 4, né, triângulos, fazendo 2 cortes nas diagonais, em 45 graus. 7,1/4 de polegada por 7,1/4 de polegada. Na cor 2, vou dividir em 4, eu vou ter estes 4 aqui. Depois eu vou precisar de um bloco, um quadrado de 6 polegadas e 7/8, que é aquele último risquinho pequeno antes da polegada cheia de novo, na cor 3, e eu vou dividi-lo uma vez na diagonal, que é esse aqui, ó. Pode ver que ele é maior, né? E um de 6 polegadas e 7/8 da cor 4, que eu também vou dividir uma vez na diagonal. Tá? Então, agora a gente vai montar esse bloco. E esse é o esquema, ó. O tecido 1 fica aqui, o tecido 2 eu vou usar nas voltas, o 3 em posições intercaladas e o 4 na outra posição. Vamos lá costurar? Eu tinha apagado a luz para poder mostrar para vocês. Eu desliguei a máquina para que vocês enxergassem, mas agora eu preciso ligar e aí a luz atrapalha um pouquinho, mas desculpa aí, tá, gente? Então, o que eu vou fazer, ó. Agora, antes de eu começar a costurar, eu vou pegar o meu quadrado de 6,5 polegada por 6,5 polegada da cor 1. Eu vou dobrar ele ao meio, mas eu não vou amassar ele muito. Eu vou dobrar aqui, ó. Marcar o meio aqui. Vou marcar o meio aqui. Tá vendo, ó? Só dei uma apertadinha ali pra dar uma vincadinha aqui, ó. Para marcar o meio. Agora eu junto esses dois meios e vinco no outro sentido também, ó. Aqui, vou dar uma vincada de leve, só... Agora não tô enxergando, gente. Aqui. Só no meinho, tá? Ó, não precisa amassar ele todo, só os meios eu marquei. Eu vou fazer a mesma coisa com os meus triângulos, ó. Vou dividi-los na parte maior aqui, ó, onde é o meio, no ângulo reto maior aqui, ó, na base maior, e vou marcar um vinquinho aqui. Dá pra ver o vinco ali, ó? Vou fazer isso nos 4. Vou deixar eles marcadinhos, porque daí eu vou encaixar meio com meio, tá? Na hora de costurar, isso me ajuda a centralizar o meu triângulo no quadrado. Muito bem, agora vamos lá. Então, eu vou pegar um dos meus quadradinhos marrons, que tem este... Cadê a câmera aqui? Tem este vinquinho que eu acabei de marcar aqui e vou encaixar vinco com vinco. Vou encaixar vinco com vinco aqui, ó. Vocês podem até alfinetar se quiser, tá? Vinco com vinco. O que acontece? Quando eu faço isso, vai sobrar uma pontinha aqui e vai sobrar uma pontinha ali, mas a quantidade que vai sobrar é a mesma, porque eu centralizei as peças marcando pelo meio. Então, ó lá, agora a gente vai lá juntar tudo. Agora eu vou costurar o próximo no sentido contrário. Se eu costurei esse deste lado, o próximo eu vou costurar aqui, no lado contrário, tá? Aqui, ó.
E agora eu passo a ferro, tombando pra fora os triângulos. Mas, gente, agora vocês têm que tomar cuidado, porque aqui tá enviesado, tá? E aí, o que acontece? Se vocês puxarem com força, vocês vão desbeiçar todo o tecido, tá? Eu só vou passar, peraí. Pronto. Passadinho. Mas a marquinha continua aqui no meio. Agora eu encaixo as outras duas metades, tá? As outras duas laterais ali, ó. Vou encaixar esse aqui. Deixo sobrar também a pontinha. E aí aqui, ó, gente, eu vou só levantar pra vocês verem, ó. Eu vou sobrepor esta pontinha naquela e eu tenho que costurar aqui também, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, mas eu falo depois porque vai ter que fazer nesse aqui também, é refilar alguma coisa de pouquinho, bem minimamente dos tecidos, porque os blocos têm que finalizar em 12 polegadas e meia, tá? A meia é a margem de costura, 1/4 de polegada de cada lado dá meia polegada na volta toda. Então, o bloco, depois de pronto, finalizado, quando eu juntar um com o outro, eles vão ter 12 polegadas. Mas quando eu termino de costurar, passo as costuras no avesso abertas e refilo o excessozinho que possa ter em algum lugar, ele vai ter que terminar em 12 polegadas e meia, tá? Agora aqui, ó, vou passar também pra abrir. Muito bem, ó. Agora eu tenho que colocar as outras duas partes. Se eu for acompanhar o primeiro que eu fiz, eu coloquei os amarelinhos primeiro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tecido amarelo, vou dobrar também na base, no lado maior aqui, dar uma vincadinha ali. E aí, o que eu vou fazer, ó? Vou pegar um alfinete e vou marcar aqui onde é o meio, ó. Vou fazer assim, pra eu saber onde é o meio. E aí, eu coloco o vinco aqui junto com o alfinete. Tira o alfinete, tá, gente? Pra ele não atrapalhar vocês. E agora eu vou costurar, então, de fora a fora. E vai sobrar uma pontinha do amarelinho. Eu sugeri que vocês marcassem o meio com o alfinete, porque aqui não dá pra vincar, que é onde tem a emenda. Eu geralmente faço isso no olhômetro, mas o meu olhômetro já tá treinado, né? Então, pra não ter problema, agora do lado contrário, eu acabei de costurar esse aqui, do lado contrário, na outra extremidade, eu vou colocar o outro amarelinho, que eu acabei de vincar aqui, ó. Coloco na posição. Tem que sobrar um pouquinho de cada lado, igual dos dois lados. E vou costurar.
Olha lá. Agora a gente passa a ferro. Lembrando, gente, que eu tenho que respeitar a distância de 1/4 de polegada da margem para não comer os biquinhos, né? Não posso comer biquinho, viu? Olha. O biquinho tem que estar ali, ó. Tá vendo que o biquinho begezinho tá ali? Ele não foi comido em nenhum dos dois lados, ó. Agora eu vou colocar o verde nos lados contrários desse aqui, vincando o meio também, né? Olha. Onde é o lado maior eu dou uma vincadinha. Tem que sobrepor ali no outro que acabou de ser costurado. Opa! Agora o outro lado. Também a gente marca aqui, né? Juntando o meio. Muito bem, agora a gente passa a ferro, tombando pro lado de fora, tá? E tá pronto o meu thrift block. Ó, o bloco econômico. Vou soltar aqui um pouquinho para vocês visualizarem. Vou até ficar de pé. Ó, esse é o thrift block, tá? Na composição do livro aquele que eu falei, eles são colocados assim, ó, lado a lado. Um com o outro. E eles são costurados assim, dessa maneira, intercalando um de cada. E aí depois vira uma colcha. Mas a gente pode fazer várias coisas, né? Ele é um bloco que, apesar das polegadas serem pequenas, como vocês viram aqui, ó, 6,5, 7,5, 6 e 7/8, 7 e 1/4, comparativamente falando com os centímetros, são pequenos. 8 aqui de volta. Mas, se a gente for pensar, o bloco acaba sendo maior, né? Tá, gente? Daí o que acontece? Deixa eu só tirar esse negócio aqui para não derrubar as coisas. Então, depois que eu terminar de costurar, eu vou passar e daí eu vou na tábua de corte e eu tenho que refilar esses biquinhos. Alguma diferençazinha que possa haver, que nem aqui, ó. Aqui desse lado tá um pouquinho maior do que aqui. Ele, depois de refilado, como esse outro aqui, tem que ficar com 12 polegadas e meia. Tá? Os dois, tanto o do Geese in the Pond, como o do Thrift Block, que é o bloco econômico. Opa, perdi um papel aqui, só um pouquinho. Tá, gente? Então, assim, ó, dá pra trabalhar em polegada, não é difícil. Se vocês esquematizarem pra vocês uma coisa assim como essa, vocês vão
conseguir aprender as polegadas, tenham uma régua de polegada, não dá para comprar várias de vários tamanhos, comprem uma retangular e uma quadrada se possível. E aí vocês podem fazer um monte de coisa com essas duas réguas. Gostaram de aprender em polegadas? Nem é o bicho de 7 cabeças, né? Lembrando que eu tenho cursos em grupos fechados, são aulas pagas, eu tenho os cursos de blocos em polegadas também, tá? Se alguém se interessar, entre em contato comigo. Daí, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que tenham aprendido. Então, logo a gente termine aqui, eu vou fotografar as coisas respectivas para vocês poderem fazer em casa, tá? E fiquem de olho nas minhas postagens nos próximos dias, quem assistiu a live, porque eu vou fazer uma surpresa para quem fizer tema de casa com os blocos que eu ensinei hoje. Tá bom? Gostaram da aula então, gente? O que vocês acharam das polegadas? Ô, Renilda, muito obrigada pelo carinho. Amo vocês também, viu? Tava com saudade de ti, guria. Gente, então é isso, tá? Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por curtirem. Divulguem. Podem divulgar nos grupos de vocês, tá? Treinem bastante as polegadas. Quem tiver régua e quiser fazer, como eu disse, o tema de casa, fiquem de olho nas minhas postagens nos próximos dias, tá bom? E quem não tem, tente providenciar para fazer, porque é muito gostoso trabalhar com polegadas, tá, gente? Eu acho bem legal. Prefiro até trabalhar em polegada do que em centímetros, tá bom? Um excelente fim de semana para todo mundo. Espero que a gente se veja na semana que vem, tá? E fiquem de olho aí nas postagens, tanto no Instagram quanto aqui, nos stories. Eu tô tentando ir pro YouTube porque eu acho que vai ser melhor, mas enquanto isso estamos por aqui, tá bom, gente? Beijo no coração de todo mundo, muito obrigada pela companhia e a gente se vê. Fiquem com Deus.